Meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos para orarmos ao Senhor, pedir a sua bênção, sua iluminação para que entendamos sua palavra. Soberano Deus, nosso Pai eterno e querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e mais uma vez poder compartilhar, Senhor, a tua palavra com aqueles que, Senhor Deus, tem se voltado, Senhor, com diligência, com dedicação ao ensino. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que priorizam, que valorizam e que reservam esse tempo, Senhor, para estarmos aqui, Senhor Deus querido, nos alimentando, Senhor, da tua palavra. Eu te peço, Senhor querido, que os teus santos, nesse dia, possam ter suas vidas edificadas com aquilo que nós trataremos nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos conduza pelo seu precioso Espírito a todo entendimento e compreensão da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição de número 12, tem como assunto a conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Efésios 5:31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nossa leitura bíblica, Efésios 5, 21 ao 33, 6, 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Paulo anteriormente falou da igreja como família de Deus como um todo. Falou do fundamento da igreja e de como a igreja vai sendo edificada quando os seus membros se ajustam de uma tal forma que isso vai possibilitando esse crescimento da igreja. Agora ele fala sobre a família, que é a base da igreja. Fala sobre a família, que é a célula principal da igreja, pois sem que as famílias estejam bem, que estejam vivendo de acordo com a vontade de Deus, é muito difícil que as igrejas sejam saudáveis e possam experimentar de fato uma vida abundante em Deus. A igreja será o reflexo das suas famílias. A saúde da igreja depende da saúde de suas famílias. Se as famílias estiverem bem, a igreja vai bem. Isso também é verdade com relação à sociedade. E é exatamente por causa disso que há tanto ataque, tanta investida contra a família em nossa sociedade. O inimigo tem pelejado de todas as formas
para destruir a família, porque ele sabe a importância da família na estrutura social. Na igreja também funciona da mesma forma. O inimigo tem, por diversas vezes e de diversas maneiras, atacado as famílias da igreja para enfraquecer a igreja como um todo. Agindo assim, dividindo a sua ação em famílias, torna possível alcançar uma abrangência maior no todo. Se desestrutura as famílias, ele consegue prejudicar a igreja como um todo. Por isso que esse assunto é tão importante. Falar sobre família é falar sobre aquilo que é essencial para a saúde de uma igreja. Uma igreja que não se preocupa com suas famílias, que não ministra as famílias, está fadada a um fracasso total. A nossa introdução diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família. O casamento é algo estabelecido por Deus. Isso desde o princípio foi uma ideia divina, não um desenvolvimento da cultura humana. Então quem tem a palavra final sobre casamento é Deus, não os homens. Pode haver diversas formas de cerimônias, pode haver algumas distorções até, mas no princípio Deus estabeleceu essa instituição de forma que Ele é quem tem os critérios e as normas pelas quais essa instituição deve funcionar bem nesta terra. O casamento pressupõe um matrimônio, que é a união legal entre um homem e uma mulher, diante da família, da sociedade, das autoridades, inclui o matrimônio. Não apenas a pessoa conviver, não é apenas começar um relacionamento sem levar em consideração essa primeira implicação. O casamento implica também o matrimônio. Por isso que nós, a igreja, ensinamos que os nossos membros precisam estar legalmente casados, né? E aqueles que muitas vezes se convertem, que ainda não tomaram essa decisão, a gente orienta que de certa forma procurem alcançar, né, essa união legalmente estabelecida diante do Estado e reconhecido pela igreja como o casamento a ser considerado legal. Então, a união pressupõe o matrimônio, né? O matrimônio, que tem a ver com essas questões legais, cerimoniais, que estão presentes dentro da união entre um homem e uma mulher. Vivemos em uma sociedade que o casamento se tornou, em alguns casos, quando se leva em consideração a legalidade, um mero contrato. E em alguns casos se desconsidera a legalidade, as pessoas estão convivendo juntas sem levar em consideração a necessidade do matrimônio, a necessidade da união legal e cerimonial diante de Deus e diante dos homens. Então nós ainda como igreja devemos preservar esses valores, né? Devemos preservar esses valores. E não importa quanto tempo a pessoa tem de convivência. A palavra diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Se observe que o leito só é legal quando há o matrimônio. O matrimônio é quem dá a legalidade para o relacionamento sexual, relacionamento íntimo. Por isso que a relação entre um homem e uma mulher deve ser precedido pelo matrimônio. O comprometimento legal, o comprometimento cerimonial diante de Deus, numa cerimônia, quer seja as mais
pomposas cerimônias as mais simples, contudo que isso seja uma união feita diante dos homens e diante de Deus, de forma que o casamento segue este caminho. Então é preciso considerar isso. Hoje a gente vê muitos casamentos informais, ou união informal, sem que seja legalmente reconhecido, Isso não é aconselhável biblicamente, porque continuamos considerando que o casamento é algo muito grandioso, e se as pessoas fazem contratos para tudo nessa vida, qualquer negócio, até quando você faz uma compra, você quer ter uma nota fiscal para comprovar aquilo que você comprou. Isso as pessoas querem ter legalidade quase em tudo. E com relação ao casamento, que é a sociedade mais importante entre duas pessoas, o pacto mais importante, a aliança mais importante, não pode ser tratado de uma forma diferente. É preciso ser tratado de forma em que a gente considere o valor, o valor desta união, deste pacto entre duas pessoas. Se nas outras coisas a gente considera ser importante, se compra um imóvel, se compra um automóvel, você quer ter um contrato, você quer ter algo que comprove que você realmente realizou uma transação comercial. E com relação ao casamento, a gente não pode pensar que ele deve ser contraído de uma forma a desconsiderar esses trâmites legais e religiosos para que o casamento seja uma bênção diante de Deus. Eu sei que nós vivemos numa sociedade cada vez mais permissiva, cada vez mais liberal, e nós precisamos guardar os princípios da palavra de Deus. Então a gente sempre tem orientado sobre a questão da necessidade do matrimônio ou do casamento, que é heterossexual e indissolúvel. Um casamento entre um homem e uma mulher, e um casamento também que leva em consideração a fidelidade, porque além de ser heterossexual, é indissolúvel, é monogâmico, é um casamento entre duas pessoas, homem e mulher, para fazer aquilo que Deus tem estabelecido dentro da instituição chamada família. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O escritor da revista colocou aqui na ordem, tratando o marido em primeiro lugar. Na carta, o apóstolo Paulo começa com os deveres da esposa, Os deveres da esposa. Mas o que a gente vai olhar é que quando ele introduz os deveres da esposa aqui, quando ele diz: vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, é só para também em seguida mostrar a responsabilidade do esposo para preparar toda a atmosfera, todo o ambiente, todas as condições para que esta primeira exigência que colocada para as esposas se torne algo verdadeiramente possível. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio, o eleva ao mais alto patamar e compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. As Escrituras deixam claro que o ser humano, sem distinção sexual,
têm uma condição, em essência, de igualdade diante de Deus. Essencialmente somos iguais. Funcionalmente somos diferentes, né? Temos papéis diferentes dentro da nossa relação familiar. Na essência somos iguais, homem e mulher não tem diferença, não existe diferença alguma aos olhos de Deus, somos iguais. Essa igualdade, ela é fortalecida no Novo Testamento de uma forma muito especial, né? Por Jesus, pelos apóstolos, que ensinou esta igualdade. A gente vamos ver um pouco mais na frente a questão da diferença cultural, né, que nós temos à medida que o tempo vai avançando. E como o Evangelho, ele traz uma proposta revolucionária para o seu tempo, a respeito desta relação entre o homem e a mulher, a respeito do papel do homem e da mulher na sociedade. O que nós percebemos aqui com relação à submissão da mulher, que fica nessa sequência aqui como sendo aquela que fica na ponta dessa sequência de submissão, né, que o que se espera que esta relação seja mantida harmoniosamente. Como ela funciona? Né? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Nessa sequência, né? Nessa sequência. Aí quando você olha, o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um, mostrando a igualdade entre ele e o Pai, mas que existe uma relação de submissão do Filho ao Pai, e que deve existir uma relação de submissão ao homem, ao marido, a Cristo, e a mulher ao marido. Essa sequência que precisa ser seguida para que o princípio da autoridade seja mantido de forma harmonioso. Nesse sentido aqui a gente entende a submissão, porque parece que quando chega esse versículo 22, parece que é o único versículo que vai falar de submissão, né? Que vai falar de submissão. Ele não é. Esse versículo 22 que fala da submissão das mulheres é uma sequência. No versículo 21 ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Paulo fala que essa questão da sujeição está presente em todas as relações sociais, e não apenas na relação familiar, e não apenas na relação marido e mulher. Você vai ver aqui que ele vai mostrar uma sequência sobre esta questão da submissão, né? Nós vamos ver essa questão aí. Então o papel do marido é liderar a casa. A cabeça aqui não é a questão do domínio, da autoridade autoimposta. Está ligado aqui à orientação, à direção, à condução, né, da família. Então o papel do marido é o papel de liderança, aquele que conduz a família nas decisões, nas tomadas de decisões, na orientação espiritual da sua casa. Por isso a gente chama o marido o sacerdote do lar, o sacerdote de sua família. E é preciso ter essa relação harmoniosa dentro do lar, porque ela é escolhida como sendo a relação para prefigurar a relação entre Cristo e a sua igreja. Assim como a igreja está submissa a Cristo, e essa submissão não é uma submissão que é imposta por Cristo à igreja, é uma submissão aceita pela igreja, de forma que a igreja se submete a Cristo por conta do que ele fez, por conta do seu sacrifício, por conta de sua obra na cruz do Calvário, de dar a vida pela igreja. A igreja se submete a Cristo porque sabe que ele estará disposto a fazer o melhor para ela. A igreja se submete a Cristo porque sabe que Cristo a ama profundamente, e esse amor lhe dá a segurança de que Cristo trabalhará para proporcionar o melhor para a igreja. Assim é fácil se submeter, quando você sabe que alguém fará de tudo para lhe fazer o bem.
usará de todos os seus esforços. Ele deu a própria vida pela igreja. É assim que diz as Escrituras. Ele deu a própria vida pela a igreja. E a palavra diz que ele fez tudo isso para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem mancha. Se observe que todo o bem que Cristo faz à igreja, ele traz resposta para Cristo. O bem que ele faz é aquilo que ele está fazendo para apresentar a igreja a si mesmo. Tolo é o homem que não investe na sua esposa em cuidados, em atenção, em carinho, em afetos, porque tudo que ele faz para si mesmo. Uma esposa bem cuidada será alguém que vai lhe corresponder de forma muito maravilhosa. A Bíblia diz que Cristo fez tudo isso para apresentar a igreja para si mesmo. Então cuide da sua esposa, porque você a estará apresentando a si mesmo. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Respeito mútuo. Logicamente que as culturas têm deturpado muito daquilo que Deus planejou originalmente para a família. Então, há de fato uma rejeição, de forma declarada, pelos movimentos feministas a respeito desse modelo de família em que a mulher precisa estar submissa ao homem, porque entende submissão de forma errada. Entende submissão de acordo com aquilo que a cultura vem apresentando, ao longo do tempo e em diversos países, em diversas culturas diferentes. Então, acaba se criando um movimento que nega essa questão dessa diferença de papéis dentro da família. O que nós estamos vendo são famílias sendo formadas desconsiderando este padrão, e a gente vê o desajuste total, o desequilíbrio total daquilo que Deus planejou. Essa relação não é opressão do marido sobre a esposa, não é imposição de força, muito pelo contrário, é aqui uma relação de reciprocidade, de respeito mútuo, é algo que não acontece dentro de uma situação de dificuldade, de ambas as partes, nem do marido em exercer o seu dever, segundo a vontade de Deus, e nem da esposa de se submeter de forma agradável e feliz, e desempenhar o seu papel de forma alegre. E não há aqui cobranças, exigências, imposição, de forma alguma, do marido sobre a esposa, de forma alguma. Dentro da visão bíblica, não acontece o que acontece dentro de muitos lares, que a sujeição é uma escravidão, é uma situação de imposição da vontade do homem sobre a vontade da mulher. O que a Bíblia ensina não é isso. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O amor que se expressa através de atitudes coerente com aquilo que se declara em palavras, Quando Cristo quis provar o seu amor para a igreja, ele não fez uma poesia, ele não escreveu uma poesia. O que Cristo fez foi entregar-se a si mesmo por ela. Demonstrou o seu amor de forma inconfundível, eloquente, inquestionável. E quando essa demonstração de amor é dessa forma, o que acontece é uma submissão da igreja a Cristo, porque sabe que se ele já deu a vida, tudo mais ele dará por amor à igreja. Assim deve ser a relação do marido com a esposa.
Se a esposa olha e percebe que o marido é alguém que ama, está disposto a fazer tudo por ela, o que é que ela vai fazer? Automaticamente haverá uma confiança por parte dessa esposa. Por que Sara se submetia a Abraão? Porque ela sabia o quanto ele a amava. Então, a submissão é uma resposta. Não é algo que o homem deva exigir, não é algo que ele deva cobrar, não é algo que ele deva estar lembrando a esposa o tempo todo, que está escrito, que a mulher tem que ser submissa. Quando isso acontece é porque não está sendo desempenhados os papéis como deveria. Porque o que deve acontecer é o marido desempenhando o seu papel, né, de forma amorosa, com amor sacrificial. Quando o marido começa a cobrar a submissão da mulher, é porque ele está sendo irresponsável na sua relação. É porque ele não está exercendo o seu papel, é porque ele não está amando como deveria, é porque a mulher não vê nele sacrifícios que denunciem este amor. E por conta disso, há dificuldade da confiança da esposa no marido, que muitas vezes não demonstra amor por ela. E essa falta de confiança leva muitas vezes a mulher a ter dificuldade de andar junto. Porque o que é submissão? Submissão é participar da missão, é se colocar debaixo da missão do outro, de forma que isso deve ser feito de forma voluntária, não imposta de forma alguma. Então o amor é o elemento primordial, e o amor precisa ser reconhecido, né, na linguagem do outro e não na sua. Às vezes o homem acha que demonstra amor do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, né? Ele criou uma maneira de demonstrar amor que a mulher não reconhece, que a mulher não consegue perceber, né? O amor é demonstrado em todas as esferas e áreas do relacionamento conjugal, e vai desde as coisas mínimas às mais elevadas atitudes que devemos tomar para demonstrar amor dentro da nossa relação. Terceiro, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. O cuidado do marido à esposa. Paulo diz que o cuidado que o marido tem com a esposa é como se estivesse cuidando de si mesmo. E na verdade esse é o princípio da unidade. Deus diz: serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne. Por que é uma missão só? Porque os dois é uma só carne. Por que a palavra é submissão? Para que um não tenha uma missão e o outro tenha outra missão. E aí o que acontece é conflitos, em vez de haver concordância, harmonia, o que acontece são conflitos. Por isso que todo casamento deve acontecer dentro de uma percepção dessa capacidade de você ver que tem a capacidade de viver dentro da mesma missão do outro, né? Essa é a questão, porque é uma unidade. Casamento é se tornar uma só carne. A missão é única. A missão é única, né, nessa vida. Isso não significa que você se anule na sua individualidade e no seu papel, né? Você tem muitos outros papéis a serem desempenhados na sociedade como um todo, mas com relação à vida conjugal, você tem que ter essa visão da unidade, né? E por isso que o cuidado do marido com a esposa é o cuidado de si mesmo, e vice-versa. Quem cuida do seu cônjuge está cuidando de si mesmo, porque os dois são uma só carne. E ninguém, em sua sã consciência, nunca maltratou a sua própria carne. Só pessoas desequilibradas psicologicamente se maltratam a si mesmo.
Então, quando você maltrata a sua esposa, você está se ferindo a si mesmo. Quando você maltrata o seu esposo, você está se ferindo a si mesmo. Porque o princípio aqui é o princípio de uma só carne. Os dois são uma só carne. Por isso que o cuidado mútuo é lógico, é racional. Porque, na verdade, quando você cuida do outro, você cuida de si mesmo, né? E toda pessoa sã mentalmente cuida de si mesmo, desde da higiene básica até as coisas mais complexas de suas necessidades emocionais e espirituais. Assim, o marido deve cuidar da esposa dentro das suas necessidades de forma integral, física, emocional e espiritual. Deve haver essa atenção, né, de prover as coisas materiais, né? E dentro dessas questões das coisas materiais, levar-se em consideração aquilo que a mulher considera ser suas necessidades, né? Aquilo que a mulher considera ser suas prioridades no cuidado de si mesmo. O homem cuida de si mesmo diferente da mulher. O cuidado do homem é básico e bem simples. A mulher, há uma complexidade terrível. Às vezes eu olho aqui para as duas mulheres que eu tenho em casa e digo, meu Deus, essa coisa não dava para mim, né? Esse cuidado com a beleza, com tanta coisa, é tanta preocupação. E às vezes o marido insensível não sabe que a mulher precisa dessas coisas, né? Que há de fato uma diferença entre o cuidado, né, do homem na sua questão de beleza, na sua questão de higiene pessoal, com relação à mulher. Então, por isso que o marido precisa ser sensível a isso, né, e prover a mulher nas suas necessidades materiais, igualmente afeto, consideração, honra e tantas outras coisas que a mulher precisa, né? Sua esposa se sente honrada por você, né? Sua esposa se sente honrada, ela se sente como uma pessoa que é amada, ela tem de fato essa necessidade suprida. Você já observou se ela não tem carências afetivas, que você deixou com que essas carências se instalassem nela? Então o marido tem que ser sensível para olhar para uma esposa em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sua vida. Então é preciso fazer isso de forma muito diligente, de forma muito consciente, porque quem cuida do cônjuge cuida de si mesmo, porque os dois são uma só carne. A conduta do crente como esposa. Vamos ver agora aqui o dever das esposas. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto veremos a conduta requerida da esposa. Primeiro, o conceito de submissão cristã. A Escritura ensina a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: da esposa aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. A igreja está segura com Cristo. A igreja se sente profundamente necessitada de se submeter a Cristo. É uma questão de necessidade da igreja de estar submetida a Cristo, porque depende de sua proteção, do seu cuidado, de sua provisão. O que a igreja precisa, só Cristo tem para lhe oferecer. Essa visão que a gente tem da sujeição da igreja deve ser aquilo que deva ser a base para as mulheres entenderem a submissão dela aos maridos, desde que ela olhe para os maridos como está olhando para Cristo, né? Tendo Cristo como padrão, né, do comportamento dos maridos. Um marido que é estúpido, grosseiro,
que é indelicado, insensível, que é indiferente, que é displicente, dificilmente pode colher esse fruto da submissão. O que ele pode fazer é usar dos textos bíblicos para impor um autoritarismo dentro da sua casa. Simplesmente é isso que ele pode fazer, usar a Bíblia como desculpa para a sua falha, para a sua incapacidade de exercer o seu papel. Ele vai lá, como a esposa não consegue se sentir amada, ele diz: você tem que se submeter a mim de qualquer jeito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso dentro desse papel, porque a submissão, obedecer é uma coisa, se submeter é outra. A mulher não deva desobedecer, não deva se tornar uma pessoa que crie conflito dentro da casa, mesmo quando tem um marido que não a ama, mesmo quando não tem um marido que não a ama. Mas a submissão é se colocar debaixo, e de forma que você se coloca dentro dessa atitude de confiança que você desenvolve, de confiança que você desenvolve. E quantas mulheres às vezes não têm que agir como servas de Deus, se submetendo quando não há nenhuma atitude coerente do esposo, só porque é cristã, só porque vai para Pedro e olha para o que Pedro diz e obedece a palavra que diz que os maridos são ganhos sem palavras muitas vezes. Então há toda essa questão, mas dentro de uma relação de duas pessoas crentes, fiéis a Deus, que temem o Senhor, que obedece sua palavra, isso é algo que se torna de fato presente, a atitude de amor do esposo e a atitude de submissão da esposa. São reações, é uma reação, é uma resposta da mulher quando há essa questão da atitude do marido, de amar a esposa, de demonstrar amor sacrificial por sua esposa. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Olha só, na cultura antiga como eram as coisas. A mulher era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Esse é o cenário, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento que nós temos. Por isso que eu disse aos irmãos no início que a proposta trazida por Jesus é revolucionária demais para o seu tempo. Jesus conversava com mulheres, Jesus tratava as mulheres de forma muito diferente daquilo que a sua cultura tratava. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Cristo trouxe uma mensagem revolucionária para o seu tempo, porque naquele tempo as mulheres eram tratadas de forma inferior. Aí o Evangelho chega e diz que entre homem e mulher não há diferença nenhuma aos olhos de Deus. O que há são diferenças de papéis a serem exercidos dentro da relação conjugal, dentro da relação familiar. Então a mensagem inclusiva de Jesus para as mulheres era revolucionária demais para aqueles dias, revolucionária demais para aqueles dias, dando dignidade à mulher. Então esses movimentos não são de forma alguma os movimentos que trataram de dignificar as mulheres. Quem tratou de dignificar as mulheres foi o Evangelho, foi Cristo, e nós temos no Evangelho essa mensagem de inclusão, essa mensagem que eleva a mulher à igualdade com o homem, dentro dessa dignidade. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido.
Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido, né? Essa questão do respeito, da reverência, né, como é usada aqui, isso é algo que se adquire com a própria postura, né? Ninguém pode cobrar respeito, respeito se adquire. Ninguém pode cobrar, né, que seja respeitado. Você consegue respeito à medida que você se comporta de forma respeitosa. Quando você se comporta de forma respeitosa, você consegue adquirir respeito, né, por parte de quem quer que seja. Aqui na relação, na mulher reverenciar o marido, está nesse sentido dela olhar e perceber que o marido é uma pessoa digna, que o marido é uma pessoa de bem, que o marido é uma pessoa que exerce a sua função de esposo, de pai, né, de forma tão elevada que ela passa a respeitá-lo, né, que essa deva ser a relação entre marido e mulher. A conduta do crente como filho, né? A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego notesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seu filho. A primeira orientação é para os pais na orientação, na instrução. Quando Deus escolheu Abraão, o Senhor diz assim: eu o escolhi para que oriente, ou para que ordene a sua casa depois dele, para que dê ordem aos seus filhos. Então, um dos propósitos da chamada de Abraão era ensinar os filhos a respeito daquilo que Deus tinha escolhido para a sua família. Então, a responsabilidade dos pais é orientar, ensinar, demonstrar, advertir, e fazer tudo isso com a medida correta, sem os excessos e exageros, né? Muitas vezes que os filhos, em vez de serem abençoados, são prejudicados. A nossa sociedade tem estado bombardeada por uma psicologia totalmente dissociada da verdade da palavra de Deus, ensinando que as crianças devem serem deixadas à vontade, até para escolher o seu próprio sexo. Ninguém deve, de forma alguma, tentar educar a criança nem nesta área. Isso é uma estratégia de Satanás. Uma criança entregue a si mesma, ela vai se tornar um ser humano totalmente deformado. Por isso que Satanás, sabendo que a orientação, a instrução à criança é profundamente necessária para a formação de um cidadão, de um ser humano, ele ataca diretamente logo, desde o berço. Não dorme, se antecipa para atacar desde o berço, desde as coisas mais essenciais, né? Mais essenciais para a educação e a orientação dos filhos. Os pais devem fazer isso com brandura, amor, sem rigor excessivo, sem imposição injustas, né? Sempre deve-se crescer junto com os filhos, deve-se avançar de fase na educação. Você tem que entender como é que se educa uma criança de 1 ano, como é que se educa uma criança que chega aos 7 anos, o adolescente, ao jovem. Você tem que evoluir.
Você tem que entender os métodos de educação, de ensino, de orientação que você tem que dar para cada fase. Tem gente que está tratando um adolescente como se ele fosse criança. Tem gente que trata um jovem como se fosse criança, com as mesmas explosões. E é preciso entender esse crescimento dos filhos e saber como lidar em cada fase, qual é a metodologia correta para se educar uma criança, se educar um adolescente, se educar um jovem. Como é que você disciplina uma criança, disciplina um adolescente, disciplina um jovem? Você tem que ser uma pessoa inteligente para crescer juntamente com seu filho, dentro desta evolução pelo qual a criança passa ao decorrer do seu crescimento. A conduta requerida dos filhos, para nós corrermos que o tempo já se foi. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A aplicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida por Deus. Deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. A obediência, enquanto está na idade de ter que se submeter aos pais, e a honra é um compromisso para a vida toda. O dever dos filhos é obedecer os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é o que se espera. É aquilo que deve ser feito. É justo porque é a conduta normal a ser seguida dentro da relação familiar. É isso que está visto nas famílias. Lógico que hoje nós temos mudanças radicais no comportamento familiar, crianças sendo criadas como semideuses, crianças que ordenam, os pais obedecem. Uma inversão dos papéis, porque os pais criaram semideuses, criaram ídolos e não filhos. Parece até uma coisa do outro mundo quando o casal gera um filho e aí idolatra como se aquilo fosse uma coisa profundamente extraordinária. Ora, antigamente as mulheres, elas davam à luz a 10, 15 crianças. Não dava tempo para paricar, não dava tempo para olhar para a criança como se fosse um ídolozinho, como se eles fossem um ídolo, como se fosse um semideus. As crianças eram tratadas como crianças, porque vinham uma após as outras. Agora, toda essa coisa, e se cria assim uma expectativa, e as pessoas criam ídolos, em vez de crianças a serem educadas. E o pior é que a criança percebe que ela está sendo criada como um Deus, e aí ela assume essa posição de Deus, e aí começa a mandar, a exigir, a cobrar, porque ela é que assume o controle dentro da relação. Então é preciso que os pais tenham muito cuidado, principalmente esses pais de agora, que estão criando ídolos, em vez de filhos. Deus não nos deu ídolos, Deus nos deu filhos, herança do Senhor, para a gente criar, disciplinar e educar, e não tornar os ídolos, de forma alguma. É preciso a gente amar os filhos, mas não torná-los ídolos dentro da nossa casa, de forma alguma. As crianças precisam serem bem educadas, e os filhos precisam obedecer aos seus pais, porque isso é justo diante do Senhor. É a ordem natural das coisas. Quando está dizendo justo, é porque é a ordem natural. O que não é natural é um filho desrespeitar o pai. Isso não é natural. É a ordem natural das coisas. Honra teu pai e tua mãe. A honra é um compromisso para a vida toda. Até quando eu devo honrar o meu pai? Enquanto ele estiver vivo.
Enquanto ele estiver vivo e você estiver nessa terra, você tem o compromisso de honrá-lo. A criança ela honra os pais obedecendo inquestionavelmente, porque ela não tem raciocínio para saber o que é melhor para ela. Por isso que a criança obedece os pais inquestionavelmente, né? O adolescente, como é que ela honra os pais? O adolescente honra os pais se submetendo mesmo quando não aceita, porque o adolescente acha que sabe de tudo. O adolescente, ele acha que já conhece tudo, né? O adolescente chega nessa fase das descobertas e de repente ele acha que sabe de tudo, e aí já não quer mais se submeter. E o adolescente precisa, mesmo não concordando, que é a idade da não concordância, quando você ficar adulto, você vai pensar as besteiras que você fez na adolescência, quando achava que era dono da verdade, que iria ganhar o mundo. O adolescente é nessa fase que ele se perde, que se desvia da igreja, que toma caminhos que muitas vezes são caminhos que vão lhe levar a prejuízos terríveis, que na vida adulta ele vai profundamente lamentar. É nessa fase. Então o adolescente, ele honra o pai se submetendo, mesmo sem concordar às vezes, se torna submisso, né? Se torna submisso. Então quando se chega nessa fase, é preciso saber como lidar, né? Lidar com essa questão, porque senão você se torna um adolescente rebelde, revoltado, né? E aí não deixa de honrar o seu pai, deixa de honrar a sua mãe, porque não sabe se submeter mesmo quando não concorda, né? Você chega nessa fase, você não concorda com uma série de coisas, mas você se submete, porque você não sabe de tudo, porque os pais conhecem um pouco mais da vida do que você, né? Quando você chega à juventude, já à idade adulta de independência, né? Você honra o seu pai, né? com atitudes de reconhecimento, né? Você passa a ter uma atitude que você começa a perceber o quanto foi importante o papel do seu pai na sua vida, né? Assim, na idade da juventude, da fase adulta, até que se chega à maturidade, à fase adulta, você honra o pai com reconhecimento. Você sabe que você chegou onde você chegou porque teve alguém que cuidou de você desde o nascimento, e que se não tivesse alguém que tivesse cuidado de você, você tinha morrido à míngua. Você não tinha autossuficiência e independência para cuidar de si mesmo. Alguém teve que cuidar de si mesmo e o fez com muita diligência. Quantas noites de sono foram perdidas? Quanta preocupação, quantos dias dentro de hospitais com você internado? Quanto investimento para que você tivesse saúde, para que você tivesse educação? Foi seus pais que lhe encaminhou no rumo de uma profissão. Foi ele que deu a você as primeiras orientações, até insistiu, quando você talvez era criança nem gostava de estudar, mas insistiu para que você não deixasse. E se você hoje é um profissional, uma pessoa que chegou à sua independência financeira, se lembre, alguém cuidou para fazer isso. Então, na fase da juventude, na fase adulta, a gente honra os pais com reconhecimento. A gente precisa reconhecer, não é bater no peito e achar que chegou sozinho em canto nenhum. Alguém esteve por detrás. Muitos filhos sabem disso e honram os seus pais nas suas conquistas da vida, reconhecendo que houve alguém que cuidou, houve alguém que dispensou tempo, energias, que investiu cuidado e amor para que você se tornasse a pessoa que você é. Então o reconhecimento é necessário. Quando você atingir a idade da maturidade, quando você estiver caminhando para a fase da maturidade mesmo, né? Quando você estiver dos 40 aos 60 anos, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Como? Com cuidado e atenção. É assim que honra os pais nessa fase: cuidado e atenção. Tem filhos que quando chega essa fase da maturidade, se ele está na fase da maturidade, seus pais são anciãos, não tem jeito. Se ele é uma pessoa que alcançou a maturidade, seus pais são velhos, já são anciãos, já estão avançados em idade. Quantos filhos não esquecem do pai nesta fase e deixam de honrar o pai nesta fase porque não dispensa a atenção necessária?
porque não honram os pais com cuidado. Tem muitos pais que necessitam do cuidado dos filhos. Muitos pais. Tem alguns pais que têm uma velhice saudável, são independentes. Outros não. Precisam de atenção e cuidado. Quantos são os filhos que muitas vezes deixam os pais morrerem à míngua, em um estado de miséria, de abandono total? Quantos filhos não visitam os seus pais? Não visitam, não os amam, não demonstram amor? É preciso mesmo, diante de todos os seus compromissos, de todas as suas atividades, de tantas demandas que a vida social impõe a você, você precisa arranjar tempo para honrar o seu pai na fase da velhice, porque se ele é um velho, você é uma pessoa madura, e se é madura, você é uma pessoa que pensa, tem a capacidade de ter mais discernimento. Então aprenda que honrar o pai, os pais, leva a vida toda, enquanto você viver aqui. Coloquei aqui dentro dessa sequência como é que uma criança honra um pai, como é que um adolescente honra um pai, como é que um jovem e na fase já adulta honra o pai, como é que uma pessoa na maturidade honra seu pai e sua mãe. Quando chega a idade, quando chega na maturidade, quando está nessa idade, porque os pais já estão velhos. E quantos pais não estão se sentindo solitários, abandonados? Quanto tempo faz que você não visita seu pai e sua mãe? Quanto tempo faz que você não dá um abraço, que você não demonstra afeto por eles? É preciso entender que este é um mandamento para ser cumprido a vida toda. Tem gente que acha, honra teu pai e tua mãe até os 18 anos apenas. Quando eu atingir a idade adulta, quando eu tiver minha independência financeira, adeus. A honra aos pais leva a vida toda, leva a vida toda. Isso é um compromisso para a vida toda. Então que possamos viver esse compromisso. Honre seu pai e sua mãe, não importa qual é a idade que você tenha, e não importa a idade dele. A honra é um compromisso para a vida toda. Só muda a forma, só muda a maneira como você vai honrar, só muda a maneira. Só muda em cada idade, em cada fase da vida, você tem uma forma de cumprir esse mandamento. Só é preciso você ter consciência em que fase você está para não estar quebrando este mandamento. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram aos seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essa bênção inclui prosperidade exterior, a vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade os recompensa com benesses especiais. Pronto. Ora, Deus coloca aqui, sabe que um estímulo para honrar os pais, qual é? Eu vou lhe abençoar, eu vou tornar a sua vida uma vida de bênção e prosperidade. Você vai viver bem e vai viver muito e viver bem, que é aquilo que o ser humano quer. Todo mundo quer viver muito e viver bem. Como você pode viver muito e viver bem quebrando o mandamento que rouba de você esse privilégio da bênção de Deus, de uma vida longeva e de uma vida verdadeiramente abençoada? Se você quiser longevidade e vida em bem-estar, uma vida abundante, é preciso que você cumpra este mandamento com promessa. Quem fez a promessa é Deus, e Deus não é homem para que minta. Filhos obedientes, filhos que honram os seus pais, são filhos que vão colher essa bênção, porque é uma promessa de Deus, e Deus cumpre as suas promessas, ele não é esquecido. Ou você não acha que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, olhando quem cumpre e quem descumpre seus mandamentos, suas palavras, especialmente aqueles que estão colocados com promessa, né? E esse é um mandamento que ele destaca, ele gosta de destacar as coisas. Então Deus destaca que é para o homem não esquecer, colocar de uma tal forma que isso seja um compromisso de vida, porque se você quiser dias longos e felizes, aprenda a obedecer a esse mandamento de honrar os pais em toda a fase da sua vida. Olha, por que o mandamento
é um mandamento para ter vida longa? Observe uma coisa: se você é alguém que está comprometido a honrar os seus pais, Deus vai querer que você faça isso durante todas as fases da sua vida. Então você vai fazer isso como criança, como adolescente, como jovem, e Deus quer que você experimente essa atitude de obediência na sua velhice também, honrando seus pais no tempo da velhice. Então Deus te dará uma vida longa para que você possa ver todas essas coisas maravilhosas na sua vida à medida de que você obedece os mandamentos do Senhor. A nossa conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém, irmãos? Deus abençoe, que todos tenham um dia em paz e abençoado diante de Deus. Irmãos, a gente estamos aqui sempre transmitindo essas lives, né, porque achamos ser uma necessidade da gente se manter sempre em comunhão, sempre nessa ligação, porque ainda não estamos podendo nos reunir presencialmente. Eu sei que é muito difícil vocês sentar para ouvir, mas por favor, se esforce, é só um momento. Vamos sair dessa fase, vamos passar essa fase, é só um momento. Eu sei que não é legal, eu também não estaria gostando de estar tendo que assistir os cultos em casa, uma escola dominical em casa, mas não despreze, certo? Não despreze esse momento. A gente faz transmissão todos os dias, a gente se esforça aqui para trazer uma palavra para os irmãos todos os dias, porque a gente sabe da necessidade da igreja. Então os irmãos não desprezem esse momento, em nome de Jesus. Os irmãos acompanhem, se esforcem para estar com a gente. É o momento de você cultuar a Deus, porque a única maneira que a gente estamos tendo no momento de fazer isso, não está permitido a gente se reunir presencialmente. Então os irmãos dê uma atenção especial às nossas transmissões. É o meu pedido para a gente se manter nessa comunhão, se manter ligados. Eu sei que já faz muito tempo que a gente está assim. Eu sei que no começo há sempre aquela empolgação, é uma novidade, mas na verdade, né, é uma necessidade de todos nós. Então eu queria pedir aos irmãos que, mesmo já depois de tanto tempo e depois que a novidade já passou, né, os irmãos continuem apreciando essas transmissões, porque é a maneira que a gente tem de estar ministrando aos irmãos. Eu agradeço os irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento. Que o Senhor abençoe a vida de todos os teus filhos que tiraram esse tempo, Senhor, que reservaram esse momento para estar diante da tua palavra, não diante de mim, porque, Senhor Deus querido, nada sou e nada tenho para apresentar se não receber de ti. Mas eu sei, Senhor, que eles estiveram diante de ti e tiveram, Senhor Deus querido, diante da tua palavra. Que o Senhor os abençoe grandiosamente, que tenham um dia em paz e abençoado. Aqueles que entendem, que discernem, Senhor Deus querido, que sabem a importância desses momentos de ministração, que o Senhor os abençoe ricamente. Então, Senhor, eu te peço que desperte a todos os teus santos, Senhor. E oramos a ti que passemos rapidamente dessa fase, dessa situação, Senhor Deus querido, para retomarmos nossas atividades e podermos estarmos aqui reunidos, Senhor Deus querido, Senhor, abençoando uns aos outros dentro de nossas mutualidades cristãs. Eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.